Olá pessoal, meu nome é Figueira, muito prazer. Vamos lá, hoje eu quero passar para vocês a respeito do mercado de moedas da Forex, depois da vitória de Trump, mas quais as consequências e quais são as boas notícias e as más notícias que pode ser vista no momento no mercado em si. Então vamos lá, começando com esse. Eu sempre começo por aqui. As minhas análises pelo DXY, Dollar Index. Você pode ver que ele veio subindo aqui, desceu, fez correção e com a vitória de Trump ele voltou a correção. Chegou a 105.524 e voltou para dentro de banda com isso e que hoje voltou para ponto zero. No caso, nesse ponto aqui onde que era a resistência em cima, né? E agora está batendo nessa linha. Se ele ultrapassar essa linha para baixo, ele pode vir buscar essa 200 novamente. Mas eu acho que provavelmente ele vai ficar nesse parte de 300 aqui, mano. 104 mais ou menos, né? Ficar numa. Se ele pode criar uma range aqui, uma área de resistência e lateralização. Mas porém, nada. Ainda vou esperar um pouco ver o que vai dar aqui ainda. Aí você pode ver também na parte de juros nos Estados Unidos, como ele estava subindo. Bateu o teto lá em cima, não. Porque chegou até 4.5 mais ou menos e voltou na mesma estagnação. Igual o dólar também, aconteceu a mesma coisa. Subiu e voltou para o mesmo lugar. Ele tem uma linha nesse Sambiaco do ranking aqui, mas só que tem a 200 aqui embaixo. Prefiro ficar nesse lado aqui do mar. E ontem, Níger. Mas, tipo assim, a latitude dele seria que ele ficaria em relação aqui no mar. São 4.5, 4.2. Seria uma relação bem interessante. Agora ele está voltando para essa posição aqui até o 4,25 mais ou menos. Bom, eu vou ver se ela passar para baixo ou não. Então eu vou ficar vendo, ficar bem esperto com essa área aqui. E você pode ver também na que ele passou dessa área aqui, né, no 60, e tá querendo voltar. Mas a próxima posição de ponto de resistência seria bem aqui no 52, 53, já estaria próximo, né, dessa área. E a parte do tesouro americano, você pode ver que houve uma compra repentina aqui, desde que o Trump ganhou, e continua subindo, continua os compradores comprando até mais. Chegou até essa parte do rig aqui, né? Tem essa parte da sombra aqui em cima, ele tá batendo essa sombra em cima, mas eu ainda acho que ele pode voltar a chegar até o seu 100 aqui em cima novamente, bater até a linha de 100, então, média de 100 até em cima aqui. Mas no caso aqui ela tá em roxo, mas eu posso dizer que essa linha branca também tem a mesma função aqui em cima. Essa linha amarela aqui, mas geralmente ponto 100 mais ou menos em cima ali seria um ponto ideal para parar. Esse foi os 10, tesouro americano 10 anos, os 2 anos você pode ver que ele subiu, voltou e tá na mesma posição, ele rebaixou abaixo da linha de 10, tá numa faixa de resistência aqui, e como agora de pouco eu deixo uma faixa de área que ele pode ficar resistindo entre esse 4% até o 4,30 mais ou menos. Já o tesouro 2 anos teve você pode ver que teve essa super candle aqui, mas super candle aqui, o que quer dizer que teve aqui? Vamos dizer que teve injetação de dinheiro, no caso. E voltou a essa posição de 100, né? Geralmente esse chato de tesouro de americano, sempre tem americanos, não só americanos, geralmente os tesouros de países tem tendência a voltar a essa posição de 100, número 100. Essa linha mediana de 100 que fica aqui, uma média, ele se afasta, volta, se afasta, volta. Tem essa tendência, e agora está certamente a tendência de volta aqui. Ele pode voltar, baixar o 100 e bater aqui o seu 100 até o 12 mais ou menos. Vendo 2 anos e 10 anos, vamos lá, vamos ver a parte do Forex. Bom, o dólar você pode ver que ele teve essa desvalorização, a valorização do dólar fez que o yen perdeu muita valorização, inclusive com a vitória do Trump ele teve a valorização, bateu o seu 154, 693 e voltou, e tá voltando de novo para a sua posição 0, estaca 0. Aqui nesse ponto ainda eu consigo, hoje de manhã eu tava pensando que ia precisar ultrapassar 152.500, ele podia vir buscar esse 151, a faixa de baixo, que não sei se até a noite, hoje ou até amanhã no final ele consegue bater essa faixa de 200 ainda, mas vamos ver ainda. O problema será quando ele passar essa faixa de 200, né? Mas por enquanto ele está numa posição de tendência de alta, então toma cuidado com esse ponto aqui, né? Agora, e essa resistência que está ocorrendo agora aqui,
tomar cuidado também aqui, né? Que tem essa ponta dessa área aqui, né? Essa faixa aqui que eu vejo que ela tá. Se afasta, voltou, se afasta, voltou. Se afastou, está querendo voltar novamente para a mesma posição. Então, tem que tomar cuidado com a parte que está nessa área aqui, do 52, mais ou menos, que tem que tomar muito cuidado. Se ele vier a quebrar. O euro em si vai ao contrário, né? Que seria, no caso, ele estaria subindo, voltou, teve essa distribuição aqui, que teve aqui a volta, mas uma expressão no ponto que ele foi até alto, foi muito alto e voltou para a sua posição normal, que é nessa área de 9,7, uma 9,76, mas 6 centavos no ponto aqui, né? Que é uma área muito conturbada. E você pode ver também que aqui tem, como eu tinha muito tempo traçado essa linha aqui, ele voltou a linha, baixou, voltou e tá batendo, e tá rebaixando novamente. Ele tá no ponto de resistência aqui no 7,500 mais ou menos, seria uma linha interessante para se ver. Se ele rebaixar essa linha, pode buscar de novo o seu 7000 e rebaixando um pouco mais, tem uma resistência aqui no 935, mas eu ainda acho que pode que você venha quebrar aqui, ele vai quebrar essa linha e vai buscar mais um pouco abaixo, que seria mais ou menos esse 6 centavos mais ou menos. Agora se ele perder o 6, aí o negócio fica feio para o euro em seguida. Outras moedas interessantes que eu podia falar para vocês, eu acho que essa parte que tem muito, então, o Pondo, por exemplo, o Pondo tinha muito para cair, né, como teve que fazer o corte das taxas de juros, mas aqui não caiu tanto, ficou na mesma área aqui, mais ou menos, mas ele quebrou o seu 30, a partir dessa 1,30, e agora no momento ainda tem a previsão que ele vai ficar nessa área aqui, né, do 30.500 até o 28.500, mais ou menos, indo e voltando por enquanto. Ele entrou numa área de rebaixa, mas ainda tem possibilidade de ficar meio que lateralizado para depois tomar uma posição, um movimento em si. Como você pode ver aqui também, não tem uma definição indicada, ele tem uma linha em cima prendendo ele aqui, então toma muito cuidado com esse tipo de posicionamento de área. Você pode ver que teve um volume grande aqui, mas só que esse volume não foi suficiente para rebaixar o preço. Ele não chegou até 200, a linha simples, ele quebrou a 200 EMA, chegou até 283, mas não conseguiu quebrar essa área. Esse é um ponto importante que você tem que tomar cuidado aqui, nessa área aqui. E também vamos ver o dólar australiano, você pode ver que ele estava numa desvalorização. Voltou a se valorizar aqui nesse ponto, só que voltou em seguida, mas isso aqui é toda eleição, né? E voltou a subir, bateu 50, tá aqui agora está preso nessa área aqui de 250 EMA. Mas por enquanto, aqui eu pretendo esperar um pouco, ver se ele volta. Ele tem essa volta aqui de preço. Talvez ele possa voltar o preço até aqui para depois retornar a sua subida novamente. Mas vai depender muito nem tanto do dólar australiano, e sim do dólar, movimentação do dólar aqui em si, né? Seria uma intenção. Ainda ele está numa tendência ele entrou numa tendência de baixa, mas ainda não vou classificar como uma tendência de baixa, pois esse chart você pode verificar que ele é um gráfico lateralizado, então não se entra nessa consequência. Ele pode estar numa tendência de baixa dentro de uma lateralização, aí sim, mas nesse caso aqui ele teve sua baixa, teve sua volta e está querendo fazer esse movimento, talvez, né? Ainda não se sabe, não está muito nítido ainda. O dólar da Nova Zelândia é a mesma coisa, você pode ver que ele teve essa distribuição grande, a volta do preço. Ele não voltou 100% no caso, ele deixou na área aqui, né? Ficou 20% mais ou menos. De uma movimentação total aqui, você pode ver que ele tem 20%. Ele ficou 20% e teve a sua volta. E logo em seguida, está voltando para baixo novamente. No caso, seria esse movimento que ele sempre tem a tendência de fazer antes de mudar sua posição de a volta, né? Em outros pares interessantes que eu acho que interessante também tem, que eu vejo muito, seria esse aqui, né? Seria o dólar da Hungria,
Toronto da Hungria, por exemplo, como que ele fica nessa lateralização. E com a eleição ele sofreu bastante de valorização, só que logo ele voltou normalmente. O que aconteceu em todos os tipos de gráfico, mais ou menos, que ele teve essa desvalorização, só que teve a volta. E tá numa lateralização específica, uma aumentação meio baixa no caso, né? O Brasil também aconteceu a mesma coisa, teve sua desvalorização, chegou até 6 e voltou para linha de 50. A partir de agora ele pode ficar nessa área aqui, né? Entre seus 60, 70 por um tempo, para depois tomar um rumo de direção. O Magic Metrofeu sofreu bastante, chegou aos seus 20 até 80 mais ou menos aqui em cima e voltou para baixo novamente. Está na sua área de movimentação novamente, volta de volta, como ele estava aqui mais ou menos 20, entre 20 e 18, 19, 20 e 19, né? Continua aí nessa área, só que toma cuidado com os 50 aqui, né, agora, se ele pode vir a quebrar ou não. Olhando da África do Sul, por exemplo, também, você pode ver que você já estava em queda, né? E agora ele está querendo entrar numa estabilidade, se ele vai se estabilizar nessa área aqui. Por exemplo, ele vai entrar numa lateralização para depois tomar outro novo rumo, ou quebrar novamente, buscando essa área aqui, né? 16 aqui, 50, ou 16 que seja. A Noruega Kahneman, né, tá lateralizado, foi bater, teve seus pontos baixos e foi buscar os seus pontos altos novamente e já está tendo a sua correção logo em seguida. Sweden, Coronamo, a mesma coisa, bateu seus pontos mais altos e voltou, faz correção, só que ela não chegou ainda a 50. Tá um pouco diferente agora de pouco, mas toma cuidado que ele pode vir buscar novamente aqui em cima para depois tomar no rumo, como acontece com os outros shots, né? Aí tem outros pontos interessantes, por exemplo, tem uma rating óleo, tá em baixa, só que tá como um triângulo aqui agora, que agora nós temos que esperar a resposta desse triângulo, se ele vai quebrar para cima ou vai ter um retorno para baixo. Tem que tomar muito cuidado com isso. O óleo em si tá a mesma sequência, agora no rating agora quando eu mostrei, o óleo também tá a mesma sequência, tá tipo um triângulo ele tem suas subidas aqui, rejeição do ponto de baixa, e em cima também ele está sendo segurado aqui por uma área de seguração. Por exemplo, no momento agora ele baixou para 72.500 mais ou menos, tem uma área de segurança. Mas para ele voltar a quebrar de novo aqui, não vai precisar muito de a guerra ajuda bastante de vez em quando, mas agora, de vez de ser a guerra, por exemplo, agora quem o Trump ganhou tá dizendo que vai acabar com a guerra da Ucrânia. Então, se isso vier a acontecer, esse teatro aqui vai derreter para baixo. Toma muito cuidado com isso. E também a OPEC também anunciou há pouco tempo atrás que ia aumentar sua produção. Se esse aumento de produção não vai aumentar nesse mês, vai chegar atrasou mais um mês. Então, isso já indica muito que o teatro para ele subir, mas você pode ver que ele não subiu, ele subiu só um pouco e já tá querendo voltar. Outra coisa que faz muito esse teatro movimentar é a China. O que está acontecendo com a China no momento. Se a China estiver em alta, esse teatro também pode vir a subir pouco. Mas se a China sobe e já logo cai, esse teatro vai sofrer esse tipo de movimento. Então toma muito cuidado com isso. A gasolina também está estagnada no preço. Teve um instante que eu achei que ia chegar até 8.5, só que não chegou. Ele voltou, está no seu 50 paralisado agora aqui. Mas está no ponto indefinido, que ele pode vir mais uma vez para baixo para buscar mais um aqui em cima, ou bater aqui em cima, fazer esse movimento para depois voltar para baixo. Está um pouco indefinido. E também vai ter seu troca de lote, né? No caso do mês aqui, no dia 13 mais ou menos. Então toma cuidado com a movimentação até esse ponto. Geralmente quando ele chega próximo desse tempo que o volume tem a tendência a cair, e com a caída de volume a movimentação fica brusca. Então toma muito cuidado com esse tipo de movimento. Já o Brasil, né? Bovespa no Brasil, você pode ver que ele tá um pouco lateralizado. A lateralização está meio grande aqui, né? Mas tudo bem. Você pode dizer que ele pode ficar nessa área de 125, 124.
para os seus 130, 140 mais ou menos, seria uma interessante de ser vista aqui no instante. E você pode ver que ele bateu, ele passou 140, foi até os 140, 139, 140 mais ou menos, e voltou para os 130 e tá meio lateralizado. Mas tá quase perdendo essa funda aqui, né? Se ele perder 200 aqui, ele poderia buscar mais o seu 124 novamente. Mas só não tem só anteriormente quando essa área aqui de 127.500 mais ou menos, seria uma hora interessante de se ele pode resistir aí ou não, né? Mas se ele quebrar 200, ele pode provavelmente vir buscar essa área aqui. Ele fica muito esperto com esse tipo de movimentação. E aí você pode ver aqui também que ele tá preso aqui, né? A movimentação dele tá muito presa no ar. Apesar que aqui também ele teve suas voltas. Só que aqui você pode ver que ele tá mais repentino o movimento. Então toma cuidado com esse tipo de movimento. Ele pode vir quebrar essa área aqui para vir buscar o fundo aqui para depois começar um novo movimento. Como aqui começou mais ou menos essa área, começou mais ou menos no mês 8, nós estamos no mês 11, já se passaram 3 meses, né? Ele pode muito bem fazer isso aqui, só que com o dólar subindo, ele não vai ficar muito interessante, né? Se o Trump se até o mês ele conseguir fazer essa volta, tudo bem. Se ele não conseguir, provavelmente ele vai vir buscar a parte de baixo. Com o dólar subindo, o índice brasileiro não tem interesse a subir muito rapidamente. Ou pelo contrário, ele pode cair mais ainda. As 3 moedas manteve a renovação do top da Nasdaq, que ainda pode vir a subir mais ainda, mas ainda é imprevisto, tomar cuidado com as suas correções. A Dow também teve seu stop high novamente renovado. Aqui tá dando 43.863. Ainda pode mais um pouco, como a Taricano, até esse ponto aqui, nos seus 45.700 mais ou menos. Pode vir buscar esse ponto aqui, mas porém vamos ver. E 500. Aqui já está bem definido que vocês podem ver que tem a notícia que ele vai chegar a esse preço aqui, né? 6.100. Mas provavelmente vai chegar. Tá perto já, né? Falta pouco. Tá chegando a esse ponto. Porém, quando ele chegar nesse preço, ele pode ter uma queda brusca de novo e buscar os 50 ou 200 mais uma vez. Toma cuidado com essa movimentação brusca. E a Nikkei, né? Que hoje acabou com o braço, só que você pode ver que a Nikkei tá lateralizada, prendendo seus movimentos aqui. No CDF CDF, você pode ver na CDF montar a mesma movimentação. Porém, ele tá tendo essas subidas aqui, mas ele tá bem parado aqui nessa área aqui. O problema é se ele quebrar esse ponto aqui, ele pode se afundar muito mais. Então, tô muito cuidado com isso. Mas a China nem se fala, né? Que aqui vai ficar um pouquinho ruim agora. Apesar que a China pode... Quais serão as suas medidas que vai tomar próximas agora? Vai depender muito disso. Semana que vem, esse teatro aqui vai ter umas velas de umas oscilações. Tomar cuidado com isso. Inclusive aqui também, né? Hong Kong é a mesma coisa. Vai ter suas oscilações bem grandes semana que vem. Então tome muito cuidado. Oscilações também tem na Índia, né? Que tava querendo subir e não conseguiu. Tá parecendo que tá querendo ficar uma lateralização aqui agora. O índice da Índia, Nifty 50. Sensex é a mesma coisa. Bom, aqui eu desenhei que ele ia voltar aqui e voltar a subir novamente. Mas aqui eu tô prevendo que a China volte a cair. Então por isso que eu fiz esse desenho aqui. Mas não precisa ligar não. Por enquanto vamos ver o que ele vai fazer aqui. A resposta semana que vem. Qual será a resposta que vai ser dada? De ouro. Vocês podem ver que sofreu a influência do dólar apenas. Por enquanto aqui é só ficar esperar um pouco. Que seria o ideal. Pode ver uma movimentação ideal que vai acontecer aqui. No prata também é a mesma coisa. Ele pode ficar nessa área de lateralização aqui novamente. Mas por enquanto vamos ver o que vai acontecer. A platina teve esse retorno aqui, bem interessante, mas ele não conseguiu quebrar esse ponto aqui. Então, até ele conseguir passar de cima novamente, é melhor ficar olhando.
na minha opinião. E esse aqui tinha perspectiva de subir mais, né? Mas só que não conseguiu passar desse ponto aqui e voltou. E na volta ele tá quase quebrando esse ponto aqui. Ele não pode quebrar essa 200 aqui. Se ele quebrar essa 200 ele pode vir buscar de novo mais os 900 novamente embaixo. Alumínio. O alumínio tá lateralizado, né? Agora. Ele não consegue quebrar essa área aqui no 720, 715 mais ou menos. E o cobre também tá do mesmo jeito, estava lateralizado, teve a influência da eleição, ele abriu essa aba aqui. Por enquanto ele vai abrir essa aba aqui, vai começar a fechar, né? Acho que vai ficar meio que cone aberto a movimentação. E por final vamos mostrar para vocês as criptomoedas, né? Não, o Bitcoin subiu aqui, teve uma subida, teve sua renovação de seus preços mais altos. E depois de 2 dias está letalizado. Bom, ainda é final de semana, só que ele pode até semana que vem ou até o final do ano chegar até seus 80 mais ou menos, se ele chegar. Ou ele pode vir fazer uma correção aqui para depois ir buscar. Mas a previsão aqui que todo mundo está querendo ver é que ele vai chegar aos 100 aqui em cima, a maioria. Só que eu ainda espero que acho que ele vai fazer uma correção para depois fazer isso, né? Tem que tomar cuidado muito com isso. O Ethereum estava meio atrasado nesses últimos 3 dias. Ele conseguiu buscar o 200. Ele tá meio paralisado aqui. Esperava que ele quebrasse 300 aqui e buscasse 3.200 mais ou menos. Uma outra cripto interessante é a Solana, né? Que teve uma época que estava quase 109. Depois ficou meio lateralizado, quebrou, voltou. E com a vitória do Trump, passou novamente os seus. Ele estava no 200, mas tinha só tacar nele, já fez essa renovação de preço mais alto. No momento eu tô achando que ele pode chegar a ser 214, 221 mais ou menos. Aqui tem uma área interessante. Fazer uma correção e depois voltar a fazer um novo movimento seria interessante. Uma outra moeda interessante também é essa moeda aqui, a SUI, né? Que estava muito interessante de movimentação de corrida. Mas agora eu queria ver se conseguia passar esse ponto aqui, mas ele tá no 2.38, mas é 2.38, 2.40 mais ou menos. Chegar aos 3 dólares mais ou menos seria interessante a posição. Só que se você for ver aqui, ele teve seu fluxo de dinheiro muito alto no momento, só que ele tinha rebaixado, estava querendo voltar novamente, só que ele não voltou ainda ao anterior ponto. Tem que tomar cuidado com isso, que ele tá um pouco seu fluxo de dinheiro baixo ainda. Aqui. Aí uma outra moeda que todo mundo deve ter em mente, que eu acho que é tipo Link, que tá um pouco atrasado. Litecoin. Essas L, começa com L, são moedas interessantes para quando tem essas subidas repentinas na criptomoeda, que sempre sobem, sempre tem essas reações, umas reações interessantes. E a moeda que teve a melhor reação, que por causa do Elon Musk, foi essa Dogecoin, né, que teve suas altas. Na verdade, dobrou de preço, na verdade, né? Se você tivesse comprado aqui no 10 centavos, você já teria dobrado o seu valor de preço aqui em cima. Só que essa moeda que tem muito mais para cima, sua movimentação. Por exemplo, 2.5 aqui, 25 mais ou menos, chegando. Só que como você pode ver que ele está passado do limite, ele pode voltar um pouco aqui para depois começar novamente. Então toma cuidado com isso. Moeda atrasada. Posso dizer que o Shiba Inu está um pouco atrasado sua movimentação, né? Ela tá demorando a passar esse ponto esse 2000 aqui, no caso, né? Que sim é uma área pesada, que sempre foi uma área pesada. Depois que passa disso, ele acaba tendo a sua distribuição. No momento agora toma cuidado se ele passa ou não. Mas até esse de 2000 a 2400 é uma área pesada. Então toma muito cuidado com esse tipo de coisa. E a Uniswap subiu, foi lá e voltou novamente. Toma cuidado com essa movimentação aqui agora. Bom, em si, em geral. Então, já resumindo ou fazendo um aspecto interessante, na minha opinião, agora no momento, na parte de Forex, bom, com a ascensão de Trump, tudo bem. Ele conseguiu todas as cadeiras, tem o total controle dos Estados Unidos nas suas mãos, porém, eu ainda
estou tomando muito cuidado com um aspecto só, que na época que ele entrou da outra vez, estava num aspecto totalmente diferente, onde as taxas de juros estavam baixas, não estavam altas, que nem agora. E o Trump, as suas propostas de governo são propostas que aumentam a inflação do país. Então, ele conseguirá fazer todas as promessas que cumpriu? Esse é um ponto interessante, que a gente tem que ficar muito... quer dizer, não só a gente, como você pode ver, o mercado em si já percebeu isso. Então, e também tem notícias, várias notícias sobre a respeito desse fator. Mas no meu caso, eu percebi isso um pouquinho antes disso, né? Até então eu tinha feito uma live a respeito disso. Durante uma live eu tinha me referido a isso e logo algumas horas depois apareceu no Bloomberg essa notícia, falando sobre esse assunto também. É até bem interessante, de vez em quando, às vezes eu falo algumas coisas em live aí que daqui a pouco, quando eu percebo, aparece em jornal de vez em quando, mas não é porque eu falei, é só uma perspectiva de mercado que você tem, só que outra pessoa percebe mais tarde e acaba saindo em jornal. Não queira achar que você é vidente ou alguma coisa assim, que não é desse tipo. É normal acontecer esse tipo de coisa. Comigo assim acontece sempre. Eu falo um pouco adiantado, mas daqui a pouco aparece no jornal. Mas, aí fica pensando, como é que você sabe disso antes? Não é que eu sei disso antes. Simplesmente eu estou analisando fatos e fatores. Como esse caso que eu falei agora, que quando o Trump teve seu primeiro mandato, a América estava num estado. Só que agora, no estado que está agora, a América, o mesmo tipo de governamento vai funcionar ou não, é uma outra história. Como assim? O passado não influencia no presente. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, mesma instância. Entendeu? Então você toma cuidado muito com isso, quando a política é sempre assim. Sempre assim não, né? Geralmente. Fica mais ou menos dessas formas. E como no caso ele pode ter todo o poder na mão, mas também não pode conseguir fazer quase nada. Independente. E também outro fator que eu acho muito interessante vocês terem muito cuidado é que nem eu falei, o momento da América agora está diferente do passado. E também o mundo já teve o Trump uma vez como presidente e sabe como ele faz as coisas. Então, eles vão tomar providência antes de que aconteça alguma coisa. E já estão tomando providências. Vários países. A Europa também já tomou providência. Mas os países da Ásia estão tomando providência meio que separadamente, mas estão tomando suas providências. Tipo a Indonésia, a Índia, especialmente a China, agora, né? Vocês podem ver que teve uma devalorização do valor do yuan, mas só que logo voltou ao normal. Mas aquilo é injeção de dinheiro. Você pode ter certeza disso. E tipo assim, essa briga que vai começar novamente a disputa entre América e China vai ter muitas consequências no setor monetário, tipo assim, no setor de moedas no mundo inteiro. Mas porém a gente já tem uma noção do que o Trump pode vir a fazer ou querer fazer, então isso fica mais fácil hoje em dia. São esses dois fatores que eu gostaria de deixar passado para vocês. Mas o que eu vi nos gráfico no momento, né? Mas ficou um pouquinho longo, 30 minutos, mas tudo bem. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí embaixo aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Se tiver uma pergunta, fica à vontade. Se eu conseguir responder todas as perguntas é uma outra história, mas procurarei responder todas as perguntas que fizerem. Obrigado, até mais. Bye bye.